Atenção em criança pequena não é ela ficar quietinha, com o olhar fixo, permanecer sentada ali fazendo alguma coisa por muito tempo. Na primeira infância, a atenção se dá por meio do corpo. A criança pequena aprende se movimentando, explorando, tocando, carregando, jogando, repetindo experiências. O cérebro nessa idade está amadurecendo, então a gente espera que nessa idade ela mude rápido de atividade, explore o ambiente inteiro, tenha ciclos curtos de atenção, precise do movimento para aprender. Então a criança pequena não aprende apesar do movimento, ela aprende por meio do movimento. E aí, qual é o erro de nós adultos? O problema é que a gente exige um tempo ainda que não é compatível com a fase em que essa criança está. Antes de eu explicar melhor isso, deixa eu me apresentar. Eu sou Keila, eu trabalho com desenvolvimento psicomotor e acompanho algumas crianças e suas famílias nesse processo de desenvolvimento. Aqui no meu canal eu falo como o movimento influencia no comportamento, na aprendizagem e no desenvolvimento da criança. Se esse tipo de assunto te interessa e te ajuda a entender melhor a sua criança, então já se inscreve no meu canal para receber esse e outros conteúdos. E qual é a questão nesse erro? É exigir uma atenção que ainda não é compatível. Então o que acontece? A gente coloca ali atividades longas, excesso de comandos, muito tempo sentado e expectativa de foco, sendo que ainda não é compatível com essa idade. Então, atividades longas demais, a criança ainda não dá conta nessa idade. Então, vamos pensar mais ou menos assim: 1 ano, 1 minuto de atenção. 2 anos, 2 minutos de atenção. Então, a gente tem que entender que nessa fase, a criança está num período chamado fase sensório-motor, é onde ela aprende por meio dos sentidos e do movimento. Então, ela precisa explorar, experienciar, experimentar as coisas para que ela aprenda. Lembra que eu disse? Não é apesar do movimento que ela aprende, é por meio do movimento, por meio da exploração, da experiência, da experienciação que ela aprende. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas 4 questões, eu vou repetir. Atividades longas, excesso de comandos, muito tempo sentado e expectativa de foco. Quando a gente faz uma dessas 4 coisinhas ou todas essas, a criança vai embora. E não porque ela não está interessada, mas é porque ela ainda não tem maturação suficiente para lidar com aquilo, para conseguir ficar ali e realmente achar muito interessante, se engajar e ficar por muito tempo. E também não quer dizer que ela não aprenda, mas indica, nos mostra que o cérebro dela aprende por ciclos de exploração. Esse cérebro ainda está nessa fase de aprender por meio de coisas curtas de exploração. Ok, entendi que eu tenho que tomar cuidado com essas 4 coisinhas aí para não fazer isso que não é a fase da minha criança. Tá, mas o que eu faço? Calma, eu deixei aqui 4 dicas que eu listei para você. Bora lá? Dica 1, atividades curtas. Como eu disse, nessa idade não vale a pena. Enquanto você está lá explicando o que tem que acontecer, a criança já catou tudo e virou, ou ela já virou as costas e saiu dali. Então, vale muito mais algo mais engajado, curto, do que 20 minutos tentando conquistar, chamar a atenção da criança de todo jeito e ainda assim não dá em nada. Então, pensa mais nisso, coisa curta, pontual. A chave nessa dica 1 é que menos tem mais propensão de sucesso de conseguir ser possível realizar ali com a criança. Então é 1 minutinho, 2, no máximo ali 3, mas é isso, é esse daí o tempo. Um tempo bem proveitoso e bem engajado. Dica 2, inclua movimentos. Antes de você tentar partir para fazer alguma coisa manipulativa, por exemplo, lá você quer fazer uma atividade com alguma coisa de encaixar. Traga movimento, então deixa essa criança explorar, engatinhar, empurrar, puxar, subir, descer, se movimentar ali, porque esse movimento regula esse cérebro e faz com que esse cérebro fique mais tranquilo, descarregue todo o movimento que ele precisa. Aí ele vai conseguir ter um pouquinho mais de atenção, mas lembre-se, não vai querer uma atenção e um foco de um adulto. A gente está falando de uma criança de 1 a 2 anos. Dica 3. Brincadeira simples. Não adianta você querer trazer atividades mirabolantes. E com certeza você já deve ter prestado atenção nisso. Você comprou um presente para sua criança, você está lá todo empolgado porque você viu que
um material de madeira que é maravilhoso. Se você acompanha meu canal, você sabe como que eu gosto de brinquedo de madeira. Tem, inclusive, o quanto de informação sensorial que tem naquilo. E era um brinquedo que lá na loja falaram que era incrível, que ia ajudar a estimular a cognição, ia ajudar a estimular a coordenação e não sei mais o que, blá, 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 blá. Aquela venda, e você todo empolgado. O que a criança quis brincar? O pacote ou a caixa do brinquedo. Ela não quis o brinquedo. Gente, é porque a essa idade o que atrai é coisa simples. Então fiz uma listinha aqui para não esquecer. Mas a partir disso tem outras coisas. Então, por exemplo, pote, colher, água, caixas, bolas, tecidos, coisas simples do dia a dia, o plástico do presente, elementos da natureza. É isso, essas coisas simples que atraem a criança. Por quê? Porque ela não conhece o mundo, ela está conhecendo. E essas coisas desestruturadas, que é o que a gente chama isso, são brincadeiras, brinquedos, elementos não estruturados, eles não estão prontos. Então eles dão mais liberdade para essa criança explorar. Uma caixa, por exemplo, pode ser várias coisas. Além do que, o papelão é tão rico ali na textura, na informação que dá para fazer tanta coisa com uma caixa de papelão, né? N possibilidades. E se a gente oferece um brinquedo pronto, é legal, tem o seu lugar também no desenvolvimento, mas a fase em que a criança está, entende? Por isso que é importante você entender a fase em que a sua criança está, para você ser mais assertivo com ela e oferecer um ambiente mais estimulante possível. Então, pense no simples, deixa o mirabolante, o complexo para mais para frente. Dica 4. Repetir é importante. O adulto enjoa rápido. A criança pequena aprende pela repetição. Pode observar. Se tem alguma música que a sua criança gosta de ouvir ou algum vídeo musical, ela sempre vai querer ouvir aquilo, ou volta e meia ela tá fazendo um movimento que lembra daquela música que ela já ouviu, ou algum brinquedinho que ela já viu desses simples, ela vai repetir. Então, repetição não é ruim. O negócio é quando a gente ingessa e fica só naquilo e não oferece um ambiente novo. Então, repetir é bom. Isso é esperado, isso é saudável e isso vai começar a criar conexões neurológicas ali, ele vai explorando, e aí daqui um pouco nós adultos vamos entrar em cena e vamos mostrar um outro caminho, vamos criar uma outra possibilidade, porque a gente precisa ampliar esse aprendizado, mas entenda também que a repetição tem o seu lugar, é saudável, é esperado que aconteça e é muito importante. Então a gente enjoa, mas a criança na repetição aprende. E aí a gente entra num ponto muito importante, que muitos pais eles querem estimular, mas às vezes eles ficam muito perdidos. Primeiro, porque exatamente isso, não entende a fase de desenvolvimento que a criança está. Então, espero que essa conversa que a gente teve até agora tenha esclarecido para você. Mas também, eles ficam perdidos com o que oferecem, quanto tempo que oferece, como que brinca, o que é esperado para cada idade, quanto tempo que a gente fica ali estimulando ou espera, né, de tempo de resposta da criança. E exatamente por isso eu criei um e-book para poder auxiliar essas famílias de crianças de 1 a 2 anos, para saberem como que vão estimular, qual material que faz, o tempo que fica ali estimulando, como é que é essa estimulação. Traz exatamente isso, nessa coisa simples, do dia a dia, nessa realidade em que a gente está no nosso dia a dia corrido muitas vezes. Nesse e-book você vai encontrar tudo relacionado ao desenvolvimento infantil dessa faixa etária de 1 a 2 anos, sobre atenção, sobre como brincar, quais brincadeiras você pode fazer nessa faixa etária que são mais assertivas, tudo de forma leve, pensado para o seu dia a dia. Então, se você acredita que isso vai te ajudar, o link está na descrição. Então, eu quero que você saia desse vídeo entendendo que a sua criança não precisa virar uma criança quietinha, parada ali para ela aprender. Você precisa entender que por meio do movimento dessa exploração, ela aprende. Que o movimento também é aprendizagem. Quando a gente entende isso, as coisas ficam mais leves no nosso dia a dia e a nossa percepção e observação ficam bem mais afiadas. Me conta aqui nos comentários, o seu pequeno, ele fica explorando mais tempo paradinho ou ele é aquela criança que gosta mesmo de explorar? Eu espero que esse conteúdo tenha sido de valor. Se você gostou, deixe seu like e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!